Milagres atuais. Histórias impressionantes do poder de Deus, escrito por Lauren Wade. Capítulo 15. Ele diz que eu vou ficar bem, por Daphne Cox. Entre os milhões de homens que retornaram à vida civil no fim da Segunda Guerra Mundial, estava um jovem inglês chamado John Cox. Embora não professasse nenhuma fé religiosa, Cox estava convencido de que somente a mão de Deus poderia tê-lo conduzido durante as terríveis batalhas que enfrentou no norte da África. Pouco tempo depois do seu retorno, Cox se mudou para a República da África do Sul com sua jovem esposa, Daphne, e 3 filhos. Naquele lugar, Daphne sentiu uma necessidade especial de buscar a Deus. Por isso começou a se dedicar ao estudo da Bíblia e a pesquisar as verdades que ela contém. Depois desse processo, por algum tempo, passou a visitar diferentes igrejas na esperança de encontrar cujos ensinos estivessem de acordo com o que estava descobrindo. Em sua busca, a Sra. Cox manteve longas conversas com representantes de várias denominações, sempre comparando seus ensinos com as palavras das Escrituras. Daqui em diante, o relato continua nas palavras de Daphne Cox. Na cidade do Cabo, África do Sul, adquirimos uma casa ao lado da editora Sentinel Publishing Company. Logo percebemos que pertencia a uma igreja a cujos membros um de meus parentes chamava de aqueles fanáticos adventistas do sétimo dia. Naturalmente, por algum tempo ainda, nós víamos os nossos vizinhos com uma certa suspeita, mas depois percebi que não havia nada de estranho com sua conduta. Assim, certo dia, decidi fazer-lhes uma visita. O diretor recebeu-me com toda a cordialidade e emprestou-me um exemplar do livro Great Prophecies for Our Time, Grandes Profecias para o Nosso Tempo, de A.S. Maxwell. Ao terminar de ler esse livro, soube que havia encontrado a resposta. Era isso que estivera procurando por todos aqueles anos, uma igreja que seguisse exatamente o que a Bíblia diz. Algum tempo depois, um eminente líder da igreja da qual John e eu havíamos sido membros nos disse que o único povo que segue a Bíblia são os adventistas do sétimo dia. Isso confirmou minha crença e deixou John se perguntando como esse homem podia ser tão incoerente ao dizer tal coisa e ainda assim não ser um adventista. Não demorou muito e eu comecei a ir à igreja aos sábados. Por mais estranho que pareça, John, que nunca havia interferido em minhas investigações religiosas, de repente começou a se mostrar hostil. "Olha aqui, Daph", disse ele. "Não posso impedir você de ir à igreja no sábado. Essa é uma decisão sua. No entanto, você não deve levar as crianças. Não quero ver você ensinando a elas essas coisas estranhas." "Está certo", ele disse. "Mas vou conversar com seu pastor." Despreocupadamente, saí para fazer uma visita ao ministro, muito confiante de que assim que ele ouvisse como o sábado foi mudado, também se tornaria imediatamente um adventista. Em vez disso, o pastor me disse que o diabo é que estava colocando essas coisas na minha cabeça. Bastante perplexa, respondi: "Tenho certeza de que o senhor conhece muito bem as Escrituras. Então, mostre-me uma passagem que comprove a mudança do dia do descanso." Parecia que eu estava sendo um duro teste de paciência para aquele homem, mas ele tentava manter-se calmo. "A senhora deve tirar essas ideias da cabeça ou vai perder o juízo completamente", disse ele. "Não vejo como posso perder o juízo quando tudo o que eu quero é saber a verdade." Finalmente pedi que respondesse com um claro sim ou não à minha pergunta sobre a necessidade de guardar os 10 mandamentos. Nesse momento ele ficou enraivecido, esmurrou fortemente a mesa e gritou comigo. Muito abalada, saí do escritório dele e fui para casa. Quando John soube do que havia acontecido, ficou furioso e disse: "Certo, Daph, de agora em diante você pode levar as crianças à igreja no sábado."
Se esse homem acha que pode falar com você desse jeito, eu não permitirei que meus filhos frequentem a igreja dele nunca mais. Depois disso, as crianças passaram a ir à igreja comigo. Entretanto, é claro, eu queria conquistar meu marido também. Assim comecei a fazer meus planos e orar. Quando ele entrou em férias, eu o convidei para nos acompanhar à igreja e, para minha surpresa, ele aceitou imediatamente. John ficou muito contente pela maneira como as pessoas totalmente estranhas o receberam. Era algo que ele nunca havia percebido nas poucas visitas que fez à outra igreja que frequentávamos. Além disso, de maneira quase inesperada, ele percebeu que estava apreciando muito a escola sabatina. O professor permitia que cada um expusesse seu ponto de vista e John ficava fascinado com tudo o que estava ouvindo. Isso fazia sentido. E enquanto ele mantinha esse estado de espírito, sugeri que poderíamos convidar M.E. Dawson, um ancião da igreja, para jantar conosco. John concordou e não tentou argumentar quando o Sr. Dawson propôs dar estudos bíblicos. Depois que o Sr. Dawson saiu, eu disse ao meu marido que poderíamos estudar a Bíblia juntos e então convidar a instrutora bíblica adventista para nos fazer uma visita. Se a instrutora ensinasse de acordo com o que havíamos encontrado com a ajuda da concordância bíblica, eu disse então concordaríamos com ela. Isso lhe pareceu algo até divertido, pelo menos dessa vez. Ele conheceria mais sobre a religião e poderia mostrar o erro de outras pessoas se cometessem algum deslize. Para sua surpresa, a senhorita Davis apresentou os mesmos textos que havíamos encontrado. Quase que antes de imaginar o que estava acontecendo, o próprio John passou a concordar com tudo que os adventistas ensinam. Não conseguiu encontrar sequer uma falha em nada. Ele também entendeu que havíamos encontrado a verdade e finalmente fomos batizados juntos. Fiquei também surpresa quando John, que havia sido sempre uma pessoa tímida, decidiu tornar-se um colportor evangelista. O líder do departamento de publicações ficou doente e não pôde acompanhá-lo ao iniciar o trabalho, mas o impressionante é que ele vendeu 8 livros grandes logo no primeiro dia em que saiu. John desatou a língua, como dizem. Agora ele até fala demais. É um novo John que eu tenho que conhecer novamente. Ele trabalhou como colportor por 3 anos e atuou também em outras áreas. Participou como diretor da escola sabatina e do trabalho com os desbravadores. Foi o organizador de um novo grupo que nós 2 lideramos juntos. Ajudou também nos acampamentos de jovens como líder na organização das barracas. Eu tinha uma vida bastante atarefada, mas muito feliz. E 3 anos depois, nós mudamos para a Austrália e fomos morar em Red Head, um subúrbio de Newcastle, à beira-mar. Lá meu marido continuou a trabalhar como colportor, mas uma nova responsabilidade recaiu em seus ombros. Havíamos adquirido uma pequena casa, a única que cabia no nosso orçamento, e ela necessitava de uma boa reforma. Assim, John gastava muito de seu tempo livre trabalhando na casa. Dava estudos aos interessados e fazia seu trabalho. Os horários dos ônibus eram incertos e frequentemente ele tinha que caminhar quase 10 quilômetros para chegar à nossa casa. Depois de trabalhar o dia inteiro, após um ano nesse ritmo extenuante, algo ruim aconteceu. Em um domingo, John passou todo o dia enchendo as lajes de concreto para a nossa nova varanda. No dia seguinte, uma segunda-feira, dia 24 de setembro de 1956, ele acordou, como de costume, às 5h45. Levantou-se, espirrou 2 vezes e caiu no chão. De início, pensei que ele estivesse brincando. No entanto, fui até onde ele estava e o encontrei inconsciente. Imaginei que poderia ter batido a cabeça na parede e desmaiado. Assim guardei alguns momentos esperando que ele voltasse a si, mas notei que estava respirando de maneira estranha e me assustei. Acordei meu filho Brian e pedi que chamasse o médico. A essa hora as meninas já estavam acordadas e juntas conseguimos colocar John na cama. 10 minutos depois o médico já o estava examinando. Eu não estava preparada para aquele diagnóstico.
John estava em coma devido a uma hemorragia cerebral e não iria se recuperar. O médico deu a ele menos de 4 horas de vida e disse que estaria de volta às 10 horas para acertar as coisas. Atordoada e estupefata com esse veredicto, eu me perguntava como iria dizer isso às crianças. O que se poderia dizer a um garoto de 15 anos e às meninas, uma com 10 e outra com 12? Ainda sem saber o que fazer, abri a porta do quarto. 3 rostos apavorados olharam direto para mim. Ficamos por aqui hoje, mas eu espero você para a continuação desse capítulo. Até lá!